E aí, galera da sexta-feira, na verdade, como que é que vocês falam sempre? É, professora, valeu aí, hoje é sexta, né? Dia da maldade. Pois é, a maldade hoje tá aqui, né? A maldade hoje tá aqui na casa da gente, né? Na verdade, nós estamos numa realidade diferente. Eu mandei a aula, mandei uns exercícios, vou explicar para vocês hoje, né? Tudo aquilo que nós falamos em sala de aula antes de acontecer tudo isso, né? Aí, sexta-feira passada, eu mandei a aula e as atividades, e agora vamos explicar aquilo que vocês estavam com algum tipo de dúvida ou alguma coisa aí que não estava entrando na cachola, ok? Então, deixa eu só abrir aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o videozinho. Na verdade, tenho que me ver, né, para poder falar com vocês direitinho. Ok, vamos lá. Não vamos. Ah, sim, agora sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre a parte da fisiologia muscular, que foi o que nós paramos, né? Na sexta-feira, antes de acontecer o nosso resguardo, a nossa quarentena por conta desse coronavírus. Acho que dá para perceber que a professora já engordou, mas também já está cheia de olheiras, né? De tanto ficar salvando, gravando aula e colocando coisas aí para vocês terem uma melhor informação e um melhor período de quarentena, né? Então, vamos lá, pessoal. Bom, minha formação vocês conhecem. Como que eu introduzi a aula? Então, o que que nós fizemos, né? Eu introduzi a aula falando para vocês que nós temos 3 tipos de músculos. Vocês já sabiam isso, mas eu tinha que introduzir para que a gente pudesse se fixar, né, o que estava acontecendo naquele momento. Então, eu disse para vocês que nós temos 3 tipos de músculos: os músculos esqueléticos, o músculo cardíaco e o músculo liso. Ou seja, nós temos músculos que formam os nossos órgãos internos, que são os lisos e o cardíaco, que tem diferenças estruturais, e que nós temos um músculo estriado esquelético, que até coloquei aqui para vocês, né, essa estrutura para que vocês conheçam, né? Então, o músculo estriado cardíaco, né, que é aquele que só vai compor o coração, que tem um trabalho intenso, porque tem poucas fibras musculares, trabalha intensamente, pensa, 90, 120 vezes por minuto. O músculo esquelético, estriado esquelético, que é aquele que trabalha através do tônus muscular. Ele tem tônus, ele só possui fibras, né, musculares. Lembra? Comi o coraçãozinho, parece que fica mastigando na boca e não dissolve. Por quê? Porque ele tem poucas fibras. Então, mastiga, parece um chicletinho. Comi um músculo de carne vermelha, um peito de frango, né? Ele desfia, fica até os fiozinhos lá no dente, tenho que usar palito, tenho que usar como que chama? Fio dental, tá bom? Por quê? Porque eu tenho fibras musculares que eu consigo separar. Mas já, quando eu como um fígado, por exemplo, né? Acho que o Lucas gosta bastante, né, Lucas? Então, nós temos aí o quê? Nós temos no fígado só células dispersas. Então, eu tenho poucas células. Eu tenho contração, mas não é uma contração de intensidade, é uma contração lenta. E essa contração, né, vai fazer com que eu tenha aí o movimento do meu órgão, que trabalha pouco por dia, né, em vista do coração e em vista do tônus que nós temos aí no músculo esquelético, ok? Então, para que vocês tenham ideia, o músculo liso, né, o músculo estriado esquelético e o músculo cardíaco. Então, aqui de novo para vocês, olha só, uma fibra cardíaca, né, que tem fibras aí separadas, a porção de fibra esquelética, que as células estão dentro dessa fibra e formando essa fibra intensamente para que a gente tenha força, tônus muscular, e a célula lisa, que é dispersa, separada. Olha só, o músculo esquelético, ele pode aumentar. Por quê? Porque ele está fazendo o contorno do meu corpo, não tenho problemas com hipertrofias musculares. O músculo cardíaco, se eu hipertrofiar, eu tô ferrada pelo tanto que ele trabalha. Com 4, 5 anos de idade ele fica imenso, um coração bombado. E o meu estômago, o meu fígado, órgãos que trabalham demais, imagina o fígado aí de um cachaceiro, ia ficar hiper mega bombado também, e a gente não ia ter espaço para outras coisas. Então, os órgãos internos, eles não podem sofrer grandes hipertrofias, seriam patológicas, né? Já o meu músculo esquelético, uma hipertrofia cai bem, ok? Para definir, para aumentar, né?
Então, aqui só também para que vocês vejam a localização, né? O músculo do coração, o miocárdio tá lá entre, né? O endocárdio e o pericárdio, a característica dele. Olha as fibras de um músculo esquelético que nós vamos aprender aí, porque ela tem essa separaçãozinha de clara e escura em cada fibra. E o músculo liso, que parece uma coisa contínua, né? Por isso que quando você come o fígado, ele desmancha na sua boca. Olha lá o músculo liso, tá? E nós vamos aprender um pouquinho sobre os componentes de um músculo estriado esquelético. Para quê? Para que a gente consiga destrinchar como ocorre essa contração, como que o músculo contrai, como que eu consigo contrair, né, e relaxar essa estrutura dentro da nossa fisiologia, da função normal, ok? Então, olha só, todo músculo esquelético ele tem duas extremidades, pelo menos duas extremidades que nós classificamos, denominamos como tendão, que é o que vai fixar o músculo no osso, e temos o ventre muscular, que é o conjunto de fibras musculares. Para revestir esse conjunto de fibras musculares, nós temos uma fáscia muscular, que é uma membrana que reveste, né, lubrifica para evitar o atrito das estruturas, tá? Então, meu músculo esquelético aqui, vou mostrar para vocês uma diferençazinha, né, de uma definição que eu dei em sala de aula. Olha só, o músculo saudável, quando eu tenho um estiramento, ele estica, fica dolorido, claro, mas também posso, por estirar demais, romper a ruptura da fibra. Então, eu tenho diferenças aqui, né, na nomenclatura e no que ocorre com a estrutura, tá? Vamos falar um pouquinho. Falamos da parte macroscópica, vamos entrar na parte microscópica para entender os componentes proteicos, né, que vão realizar a contração muscular. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Que o meu músculo esquelético, né, o meu músculo estriado esquelético, ele tem o quê? A musculatura estriada esquelética é responsável pelo quê? Pelo movimento do corpo, né? Porque é ele que, quando está fixado aos esqueletos, né, aos ossos, tá? Que são articulados, é ele que vai conseguir promover a organização da nossa locomoção, do nosso aparelho locomotor, ok? Também vai fornecer o quê? As bases estruturais para proteção dos nossos órgãos internos. Então, além do osso, né, eu tenho como proteção esse revestimento muscular, tá? Então, para que vocês tenham noção, né, se vocês nunca viram, vocês já viram várias vezes, sabem todos os nomes, inclusive, né? Isso nós já estudamos em anatomia, tá? Olha o contorno do corpo, então só para agradar gregos e troianos, né? Um homem bombado, hipertrofiado, todos os músculos aí desenhados para que a gente possa enxergar, e uma mulher, ok? Fibra de músculo aqui bonitinha. Anatomia macroscópica, então, do músculo esquelético. Então, o meu músculo esquelético, né, eu consigo enxergar, ele faz o contorno do meu corpo. Ele faz o que além do contorno? Ele faz a proteção para a estrutura de órgãos internos que não tem uma caixa óssea, tá? Nós vamos estudar essa musculatura agora numa parte menor. Vamos enxergar esse músculo por dentro. Então, o meu músculo estriado esquelético, ele tem o quê? Ele tem um revestimento, ele tem uma parte interna e ele tem uma porção de proteção. Então, nós temos epimísio, endomísio e perimísio, que são as camadas que nós classificamos camadas de tecido conjuntivo que vão revestir as diferentes partes do nosso músculo. Então, olha lá, para que fique certo, né? Nós temos o tendão, nós temos o ventre muscular. O ventre muscular é o conjunto de fibras musculares, tá? Aqui, então, eu tenho uma fibra muscular, tenho um fascículo ou feixe, que é o conjunto dessas fibras musculares. E aí eu tenho o quê? Revestindo o conjunto de fibras, eu vou encontrar o meu perimísio. Revestindo a parte interna, eu tenho o meu endomísio, né? E entre essa estrutura, né, entre esse conjunto e o revestimento total, eu tenho o epimísio. Então, vamos ver aqui nesse desenho que eu acho que fica um pouquinho mais fácil, né? Olha só. Nós temos aqui, ó, vamos lá. A porção de separação, endomísio. A porção que está sendo revestida aí, o meu epimísio, tá revestindo toda a estrutura externa. E o perimísio, que como se estivesse separando, né? Olha só, fibra muscular, ela é revestida pelo quê? Pelo endomísio. Formou o feixe, esse endomísio tem o quê? Tem um perimísio. E esses conjuntos de perimísios, eles são revestidos pelo meu epimísio. Muito bem. Então, aqui só para que vocês tenham ideia de novo, olha lá. O endomísio
né, é aquele que está sobre aí as minhas fibras musculares. Então, eu tenho uma fibra, tá? Tenho um endomísio. De novo para vocês, o endo, né, revestindo toda a característica aqui, o peri, né, e na porção de ventre muscular por cima aí o epi, tá? Endomísio, perimísio e endomísio, perimísio e o epimísio, ok? Então, vamos lá. Essa anatomia microscópica, ela vai fazer o quê? Então, o que que nós temos primeiro para que a gente entenda? A primeira coisa, eu tenho uma fibra muscular, não foi isso que eu mostrei para vocês lá? A fibra muscular, né? Quando eu peguei aquela fibra e separei para vocês, o que que eu tenho? Dentro dessa fibra muscular, eu tenho uma unidade celular do músculo. Então, eu vou ter para compor essa fibra a célula muscular. E que célula é essa, né? Como que ela é composta? Como que a célula muscular ela é composta? Ela é composta por uma membrana, que nós chamamos de sarcolema. Ela tem um citoplasma, que é o nosso sarcoplasma. Ela tem um núcleo e ela tem ali nas organelas um retículo sarcoplasmático. Então, eu tenho uma célula especial. A membrana dela, ao invés de ser chamada de membrana plasmática, eu tenho um sarcolema. O citoplasma, ao invés de ser chamado só de citoplasma ou estrutura interna, eu vou chamar, né, ou de meio intracelular, eu vou chamar de sarcoplasma. Vou ter o núcleo e as organelas que eu tenho ali, né, eu tenho junto com elas, ao invés do retículo endoplasmático, eu tenho o retículo sarcoplasmático, ok? Então, olha só. Então, lá dentro, para formar a minha fibra, eu tenho o meu sarcoplasma, tenho o meu retículo sarcoplasmático, tá? Eu vou ter revestindo tudo, na verdade, a membrana aí, né? Que eu chamo de sarcolema, tá? Sarcolema, a membrana. Sarcoplasma, o citoplasma. Tenho o meu retículo endoplasmático como uma das organelas estruturais, ok? Muito bem, mais um desenho aí da estrutura interna para vocês. E aí nós vamos estudar o quê? Né? Nessas estruturas microscópicas do músculo, nós temos as miofibrilas. O que que são as miofibrilas? Eu tenho uma região de diversos filamentos proteicos, ou seja, eu tenho dentro da miofibrila uma estrutura cheia de proteína. Só que são proteínas grossas e proteínas finas que vão formar o quê? O meu miofilamento. Então, a menor estrutura é uma miofibrila. Essa miofibrila, ela tem proteína. Esse conjunto de miofibrilas vai formar um miofilamento. Esse miofilamento, ele é composto de várias proteínas grossas e proteínas finas. Nós já vamos denominá-las, tá bom? Esse conjunto de miofilamentos, eles vão se dispor em compartimentos. E os compartimentos são chamados de sarcômeros. Os sarcômeros são as regiões organizadas da minha miofibrila. Então, a miofibrila, em conjunto, forma um miofilamento. Essas miofibrilas, elas são formadas por sarcômeros para organizar esses miofilamentos. Então, vamos lá entender o que são essas proteínas grossas, essas proteínas finas, para que a gente consiga ir para frente e falar da contração muscular, tá? Então, aqui eu tenho o meu músculo, meu ventre muscular, que é um conjunto de muitas, olha só, de muitas fibras musculares, certo? Olha só, ventre, lembra, né? Tenho o meu epimísio, aí revestindo cada conjuntinho eu tenho o perimísio e eu tenho as tenho os meus endomísios aqui que vão proteger o quê? A minha miofibrila, a minha fibra muscular, tá? Então, olha só, o fascículo é o conjunto de várias fibras musculares. As fibras musculares, por sua vez, elas são o conjunto de miofibrilas. Essas miofibrilas se organizam em sarcômeros e formam um miofilamento. Muito bem. Vamos entender agora essa unidade, né, que a gente chama de unidade contrátil, tá? Essa unidade contrátil, que é o sarcômero, eu ia tirar a câmera daqui para vocês lerem, né? Mas já falei, então, a minha unidade contrátil, que é o sarcômero, ela é formada pelo quê? Então, olha só o que o sarcômero possui. Uma banda A, banda I, banda Z, linha M e linha Z. Professora, que diabo é isso? Então, vamos lá.
eu tenho um sarcômero e o conjunto de milhões de sarcômeros, de muitos sarcômeros, vai formar a minha fibra muscular, né? Vai formar o meu miofilamento, vai formar a estrutura menor da região do músculo esquelético. Muito bem. Como que esse sarcômero se organiza? Como que eu sei aonde está o sarcômero? Então, de uma linha Z até outra linha Z, em cada fibra muscular, em cada estrutura, eu vou ter um sarcômero. Eu tenho diversos sarcômeros para formar a fibra muscular. Lembra? É a estrutura organizada. Eu tenho muitos sarcômeros. Quando esse meu sarcômero pequenininho contrai, o outro contrai, o outro contrai, a minha fibra inteira vai contrair por consequência, se todas as fibras contraírem, o meu músculo contrai, ok? Então, olha só, vamos lá para pequenininha, vamos começar no pequeno. O sarcômero, ele é o quê? Ele é delimitado pelas linhas Z. Então, uma linha grossa que eu tenho, né? Entre uma linha grossa e outra, que eu chamei de linha Z, esse aqui é o músculo, esse aqui é o desenho dele, tá? Então, essa linha Z fala, aqui é o meu sarcômero. Muito bem, tem o sarcômero aqui. Esse sarcômero, tá? Ele é composto, né? Por proteínas finas e proteínas grossas. Filamentos finos, filamentos espessos. Então, eu tenho cor clara e cor escura dentro do meu sarcômero. Olha só. Claro, escuro. Uma banda grande escura, duas bandas claras. Por quê? De uma linha Z a outra linha Z, eu vou ter filamentos finos, que são os rosinhas claros aqui. Filamento escuro, filamento grosso, que são esses roxinhos, ok? Isso aqui é o meu sarcômero. A linha fina é a minha proteína fina. A linha grossa é a minha proteína grossa. Aonde eu só tenho proteína grossa, eu chamo de banda A. Aonde eu tenho só proteína fina, filamento fino, eu chamo de banda I. Então, eu tenho, ó, banda I, banda A, linha Z, para formar o quê? Para formar a minha estrutura de sarcômero. Vamos lá para a gente entender um pouquinho mais esse meu sarcômero, essa minha estrutura, unidade funcional do músculo. Ó que bonitinho, tá? Então, eu tenho aqui a linha Z, a outra linha Z. Filamentos finos, só filamento grosso, tá? Então, eu tenho proteína grossa, proteína fina, tenho duas linhas que seguram essa proteína fina. Aí eu tenho, olha só, a banda I, que então, como eu disse para vocês, é só a parte fina. Eu tenho duas em cada sarcômero. Eu tenho a minha banda A, que é a parte só de estrutura escura, de proteína escura, tá? E o espaço entre, né, a minha proteína grossa até alcançar um pedaço de proteína fina, eu chamo de zona Z, então só grossa mesmo, tá? Essa é a zona Z, então, banda A, banda Z, as linhas, tá? As linhas que nós temos aqui, desculpa, eu falei banda Z, não, banda I, né, ó. Banda A, banda I. Zona Z é onde eu só tenho grosso, tá? Misturou grosso com fino, não tem problema, eu tenho aqui a minha banda A. Aonde eu tenho só fino, banda I, e a linha Z que vai segurar essas bandas Is, tá? Isso aqui, como se eu tivesse um sarcômero, né, contraído. Então, eu tenho essa porção contraída. Olha o que aconteceu. Diminuiu a estrutura de banda fina, ó. Então, a minha banda I, que tinha a proteína fina aqui, ó, grandona, quando contrai, ó, como diminui. Por isso, eu vou ter diminuição do espaço e quando eu contraio, eu vou ter diminuição do volume, né? Desculpa, eu vou ter diminuição do comprimento desse músculo, mas aumento de volume. Contrai o seu músculo aí para você ver, ó. Contrai o músculo. Ele aumenta em volume e diminui em comprimento. E aqui tá provando para vocês, ó. Tava relaxado, esticadinho. Contraído, ele encurta, ok? Mas aumenta o volume, né? Por que que isso acontece? Então, o desenho que nós vimos aqui, olha só. Aqui eu tenho para vocês a proteína fina, proteína grossa. E nós vamos entender quem são essas proteínas finas e essas proteínas grossas agora, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala numa estrutura, então, de sarcômero, que são as menores unidades funcionais, né, do meu músculo, que vai realizar a contração, esse sarcômero ele é formado por duas principais proteínas. Então, o que eu tenho mais ali de proteína
são a actina e a miosina. Então, a actina é o que eu gostaria de ser, a fininha. Miosina, infelizmente, é a que eu sou, grossa, gordinha, tá? Então, a actina é a proteína fina. Miosina é a proteína grossa. A actina é a miosina, é a proteína clara. A minha miosina, tá? Ela é a minha proteína grossa, que é escura. A actina, branquinha, clarinha, né? A miosina, escura, grossa. A actina, a professora Daniela quer ser magra. Miosina, a professora Daniela é gordinha, ok? Então, vamos lá. Essa actina e essa miosina, elas têm um caso de amor. Elas são as protagonistas de uma história linda de amor, tá? Então, elas estão apaixonadas, mas sempre tem um vilão na história, né? E tem uma moça, que é a bruxa, digamos assim, que é aquela que não quer que a actina case com a miosina, não quer que elas se encontrem, que elas se casem, tá? Que elas se unam. Então, eu vou ter a troponina e a tropomiosina que vão atrapalhar, que vão tentar separar. Tentou separar e consegue. Quando o músculo está relaxado, a troponina e a tropomiosina separam a actina da miosina. Mas aí eu decidi, eu quero contrair o meu músculo. Eu lanço um estímulo por um neurônio motor através de um potencial de ação que vai fazer o quê? Vai fazer com que o casamento, com que o encontro perfeito, com que o beijo apaixonado da actina aconteça na miosina. Como? A troponina e a tropomiosina, elas vão puxar através de uma cabecinha, tá? A miosina para ela encostar, né? Na verdade, ela vai deslizar a actina para cima, né, da miosina, sobre a miosina. Então, imagina que a miosina gordinha tá aqui. A minha actina tá aqui. Eu vou ter cabecinhas puxando ela para que ela consiga se achegar à apaixonada, tá? Isso eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, a fininha, bonitinha, a grossa. Nessa grossa, tá? Então, aqui, ó, na fina, nós temos a tropomina e temos a tropomiosina, que é na minha actina. Então, elas parecem um colarzinho de pérola enrolado. E isso não permite a aproximação da actina na miosina. Mas a miosina, ela tem uma cabeça que parece um taquinho de golfe. Sabe o taco de golfe? Ela fica assim, ó. Quando a minha tropomiosina e a minha troponina, elas são, digamos que desativadas, a cabecinha da miosina consegue puxar a actina para ela. E aí elas se beijam. Ai, que lindo, que apaixonante, né? Então, para que isso aconteça, eu tenho que querer. Então, o meu sistema nervoso, eu quero, meu sistema nervoso central recebe um comando e ele libera esse neurônio motor a fazer, na verdade, um choquinho, a liberar o meu potencial de ação lá dentro da minha célula, dentro do meu sarcômero. E aí, a minha troponina e minha tropomiosina, que é esse colar de pérola, eles se desprendem. Quando eles se desprendem, eles soltam a actina e aí a cabeça da miosina fala, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe e consegue puxar, tá? A actina que é fina para o filamento grosso que é a minha miosina. Então, a actina sobre a miosina realizam a contração muscular. Para isso, para realmente esse caso de amor acontecer, para que elas se encostem, para que elas saiam do repouso e entrem na contração, eu tenho que ter, além do potencial de ação, a liberação do cálcio, tá? E essa liberação do cálcio, ela vai acontecer porque eu já tenho, então, a atração fatal da actina na miosina, quando a troponina e a tropomiosina, elas se liberam, a cabeça sai. Mas para que tudo isso tenha energia para acontecer, eu preciso que o cálcio seja liberado e esse potencial de ação, ele vai liberar o cálcio de dentro do sarcoplasma para fora dele e aí eu vou ter, então, a contração sendo realizada, ok? Vamos lá que eu tenho, acho que um desenho que mostra isso aqui melhor. Então, aqui você tem, né, a sua miosina, que é a grossa. A actina, tá? Bonitinha, fina.
Na miosina tem cabeça, que é o taquinho de golfe. Na actina tem troponina e tropomiosina, tá? Que não permitem que as duas se beijem. Quando eu libero essa tropomiosina, a troponina, quando eu quebro esse colarzinho de pérola, a cabeça consegue encostar. Conseguiu encostar, vai puxar. E essa porçãozinha aqui, chamada titina, que é o que está segurando a minha actina na linha Z, tá? Vai permitir, então, esse deslizamento. Elas deslizam, aproximando uma linha Z da outra, tá? Então, aqui só para mostrar a fina, a grossa, o sarcômero, tá? Uma fibra, na verdade, vamos dizer aí, um pedacinho do meu, um sarcômero, vai? Um sarcômero relaxado, um sarcômero contraído. Olha como elas se aproximam, tá? Aqui, olha só, meu neurônio motor, então a informação motora vai ser liberada, vai vir aqui dentro da minha unidade motora, dentro do meu sarcômero, vai estourar a tropomiosina e a troponina, e aí eu vou ter a cabeça da miosina puxando para que eu consiga deslizar a actina sobre a miosina, tá? Então, na contração muscular, o que eu vou ter? Eu vou ter a atração das duas, não sendo mais bloqueadas. A actina tem uma atração fatal sobre a miosina, mas não consegue chegar nela por conta da troponina e da tropomiosina. Quando eu tenho esse colarzinho quebrado, elas conseguem se aproximar porque a cabeça da miosina chama ela. E aí elas se apaixonam, se casam, se amam perdidamente, né? Então esse cálcio, o que vai acontecer com o cálcio? Ele vai se ligar, né, na troponina, e quando ele se liga na troponina, na verdade, ele vai, né, eliminar aí esse colar, né, essa ação de não aproximação, ok? Então, nós temos aí um complexo proteico. Olha só, a actina é a proteína fina, miosina é a proteína grossa. Elas se amam, mas a troponina e a tropomiosina não deixam, elas são a bruxa má. Elas não deixam com que elas se aproximem. Elas parecem um colarzinho de pérola que ficam em volta da minha actina. Quando, através do cálcio, eu arrebento esse colar, eu consigo puxar, eu consigo deixar as duas se casarem. E quando que isso acontece? Quando o meu neurônio entra, estimula e arrebenta, tira o cálcio que estava no sarcoplasma e faz ele pular, né? Quando ele pula, ele estoura essa ligação de troponina a tropomiosina, ele estoura esse complexo que está sobre a minha actina e faz com que elas se juntem, com que elas se casem, com que elas se beijem. O grande beijo aconteceu no capítulo final da novela. Então, olha só, no meu músculo esquelético, para formar esse filamento, o que eu tenho? Uma actina, que é a proteína fina. A miosina é a proteína grossa. Então, o que a professora Daniela queria ser, o que a professora Daniela é. A titina é a ancoragem, né, do filamento espesso lá na banda Z. Né? Então, eu tenho que fazer com que elas consigam se ancorar. Eu tenho uma veinha, né, que fica segurando, e essa veinha é a minha titina, tá? Então, olha só que bonitinho. O sarcômero inteiro, tudo isso aqui é o meu sarcômero. Isso aqui, ó, é a minha proteína grossa. Isso é minha proteína fina. A proteína fina tá ligada já à minha linha Z. A proteína grossa não tinha ligação, mas a titina, que é a veinha, tá segurando ela aqui, ó. Não quer deixar ela sair da casa da mamãe. Beleza? Essa, que é a actina, ama essa. Mas em volta da actina tem a troponina e a tropomiosina, que não deixa ela se ligar. A cabeça da miosina quer puxar a actina. E só vai conseguir quando esse colar sair daqui. Quando que o colar sai daqui? Quando o meu neurônio estimula, através de um potencial de ação, a saída do cálcio de dentro do sarcoplasma. Saiu! Quando ele sai, ele arrebenta essa ligação e aí elas perdidamente apaixonadas se encontram e se beijam, ok? Então, eu fiz aqui para vocês um resuminho, olha lá. Deixa eu pôr mais para cá essa câmera. Como o filamento de miosina é grosso, enxergamos uma cor mais escura. A gente já falou isso. A cabecinha da miosina puxa o filamento da actina para contração. A banda H, ela pega somente os filamentos de miosina.
A banda I, somente, né, os filamentos de titina e actina, que é a parte clara. O sarcômero vai de uma banda Z a outra banda Z. Muito bem, já lembramos toda aquela estrutura. E o que acontece, então, na contração muscular? A actina e a miosina são as protagonistas apaixonadas. A troponina e a tropomiosina são aquelas que querem atrapalhar, são a bruxa má. O cálcio vai quebrar essas duas, vai lá e soca a bruxa má, tá? Para ela permitir o quê? O beijo apaixonado da actina na miosina. Para isso acontecer, para que o cálcio consiga bater na bruxa má, eu tenho que ter um neurônio, né, que vai mandar a informação, né, e vai realizar um potencial de ação. Vai dar um estímulo para a saída do cálcio. O cálcio não sabe sair sozinho, precisa de um estímulo, ok? Então, aqui, um sarcômero relaxado, um sarcômero contraído. Olha lá, de novo. Sarcômero relaxado, olha o tamanho, né, aqui da estrutura de actina e titina. E olha agora o tamanho quando elas se aproximam. Então, ó, quando elas não estão se beijando, a actina não está beijando a miosina. Agora, olha a actina beijando a miosina aqui, tão juntinhas, casadinhas, abraçadinhas, tá? Agora você imagina, isso aconteceu em um sarcômero, que é de uma clara para uma escura. Se todas fizerem isso, o meu músculo vai aumentar em volume e diminuir em comprimento, ok? Resumindo, tudo isso aqui que nós acabamos de falar, pode ler, né, com calma, tá? Tudo isso aconteceu. Você tem a contração, então o seu músculo encurta de tamanho. Por quê? Porque a actina, perdidamente apaixonada pela miosina, conseguiu deslizar sobre ela e elas se beijaram, enfim. E agora elas são felizes para sempre. Só que esse para sempre é até o relaxamento, ok? Pessoal, muito obrigada. Precaução, saúde. Em breve estaremos juntos. Um beijo, saudade de vocês.